Olá, ouvintes! Bienvenue ao mais novo episódio do Le Croissant Cast. Esse é o primeiro episódio da gente com a câmera, filmando realmente aqui o nosso home studio. E é legal, porque a gente também queria trazer pra vocês não só a experiência de poder ouvir o podcast nas plataformas de podcast mais clássicas, mas também de poder, se quiser ter a imagem, conseguir ver no YouTube a nossa interação real, né? Então É vamos isso lá, aí, testando bem-vindos! já o novo formato, né? E o tema de hoje é sobre curiosidades da França e dos franceses. Uou, muito legal. Então a gente vai falar sobre curiosidades do geral, né? Da cultura, da história da França, de hábitos franceses. Vamos um pacotão. A gente tentou fazer um top 10, né? Né, Gi? A gente tentou Top fazer 12, na verdade. A gente tentou fazer um top 10, mas não conseguimos, listamos bem mais. É. Então a gente escolheu aqui 12 curiosidades pra falar pra vocês. Vamos lá. Tá. Começa atacando aí, Gi. Qual que é a primeira curiosidade que você traz aí para os nossos ouvintes? A primeira curiosidade que eu fiquei de cara, assim, surpresa, quando eu tava visitando apartamentos pra escolher um apartamento pra morar, a gente descobriu que os apartamentos na França, o banheiro, eles são divididos em dois. Na verdade, o local pra tomar banho, o chuveiro ou a banheira, é separado do vaso sanitário. E às vezes o vaso sanitário é muito engraçado, é só uma portinha com um vaso sanitário dentro, assim. Não tem nem espaço pra lavar a mão, é muito bizarro, tipo assim. É verdade que. É um negócio que eu nunca tinha visto antes no Brasil, né? Acho que não tem isso no Brasil, muito raramente. E aqui tem. Não é necessariamente toda casa, todo apartamento que tem isso aqui, né? Por exemplo, o nosso aqui é tudo junto, né? Isso, Aí, tipo, o a nosso sala é de banheiro. banho, que a gente tem a banheiro ou a ducha, é junta com o sanitário. Mas em muitos cantos, muitos apartamentos que a gente vai, que a gente visita, ou de colega, ou de amigo que a gente vai, é separado, né? Às vezes quando em algumas conversas que a gente tem com o pessoal aqui, a gente fala, pô, é muito estranho e tal. Às vezes eles comentam, mas é muito prático, porque daí, tipo, você pode estar num e não estar ocupando o outro, né? Mas assim, eu não consigo me acostumar. Eu acho muito bizarro você sair do banheiro e não ter um lugar para lavar a mão, porque o lavabo e a banheira, o chuveiro, ele fica na sala de banho. É. Algumas vezes tem, né? Alguns amigos tinham também o sanitário Um pequeno com um lavabonzinho pequeno lá. lavabo. Mas, Mas a assim, maioria não a tem, na maioria real. não tem. É uma porta E o e vaso. o vaso sanitário. É muito bizarro. E umas revistas, assim, aleatórias pra você ficar lendo, assim. É bizarro, Não, mas engraçado. é engraçado, né? Mas é bom, é bem cultural com a gente mesmo. Mas é isso aí. Então não se espante se você vier pra cá e você entrar no portinho e tiver realmente só o sanitário. Beleza? Curiosidade 1. Então, curiosidade. Tua vez. Fala aí, curiosidade 2, Felipe. Tá, eu tenho uma curiosidade que é um negócio mais histórico, assim, que pra quem não sabe, o cinema, na verdade, ele é considerado que ele tem uma origem francesa. Uou, como assim, Uou, Felipe? muito Conta legal, aí. né? O primeiro filme da história da humanidade, considerado como o primeiro filme da história da humanidade, primeiro filme no sentido de primeiro registro em câmera, né? Não em fotografia. É A Saída da Fábrica, Sortie de l'Usine, e foi feito pelos irmãos Lumière, lá em Lyon, e ele saiu em 1895. E esse Ah. filme foi realmente. Basicamente. Ele dura 45 segundos, assim. É basicamente só, tipo, ele pegou a câmera que os próprios irmãos Lumière. Eles fizeram a câmera própria deles, inspirada em outros modelos, juntando diferentes conceitos. Eles botaram a câmera na rua, assim, em frente a um usina, uma fábrica, e aí filmou no final do expediente o pessoal saindo, assim, durante 45 segundos. É por isso que o nome do filme é A Saída da Fábrica, e é considerado o primeiro registro cinematográfico. O primeiro filme fictício também foi. E aí, desde isso, a França começou a liderar esse mercado, né? E o primeiro filme fictício saiu já logo no começo do século XX, se não me engano, foi em 1902 ou foi em 1905, fiquei em dúvida agora, mas que é o Viagem à Lua, que é o Le Voyage dans la Lune. E é um filme que. De quanto tempo é esse? Porque se o primeiro foi 45 segundos, Não, ele é primeiro de mais. Ele tem ficção uma é... duração. Óbvio que assim, é o primeiro filme fictício que existe. Ele foi baseado na obra do Jules Verne, né? E ele, na verdade, tem toda uma historinha lá sobre um conflito que teve. É bem interessante. E ele, o primeiro filme. O primeiro filme, digamos.
fictício, exatamente. Esse é o termo exatamente para tratar ele. Filme fictício foi feito. E desde isso, a França começou a liderar o mercado do cinema, né? Então, a partir desde no começo do século XX, a França liderava. Teve os próprios irmãos Pathé que fundaram a indústria de cinema aqui, fundaram um grande... até hoje tem a marca toda aqui na França, vem em vários cantos, né, os cinemas Pathé e tal, mas assim, nível mundial deixou de ser conhecido, né? Mas naquela época, praticamente, estima-se, né, que de 30% a 50% dos filmes que eram distribuídos no mundo eram filmes que eram produção Pathé, assim, ou que era produzido e distribuído pela empresa dos irmãos Pathé. Era realmente muito grande. Aqui em Paris tem muito, né? A tem muito gente já foi pra vários, cinema Pathé. Mas naquela época a França era líder mundial de cinema, assim. Começou a mudar um pouco quando chegou mais ou menos no final da década de 1910, assim, tipo 1915 por aí. Em 1920 realmente foi quando a Hollywood assumiu liderança, né? Que daí foi quando os grandes estúdios americanos, Fox, MGM, foram fundados e não conseguiu... E acabaram conseguindo dominar esse mercado cinematográfico, mas durante muito tempo, tipo assim, a França conseguiu inventar um modo e também dominar o mercado durante os anos iniciais, né? Antes que Hollywood pegasse. Então, é uma curiosidade interessante, porque nem todo mundo sabe disso, né? E é um pouco da história também da França. Porque quando a gente fala de cinema, a gente pensa muito em Hollywood, né? E pensar que tudo começou aqui. E fica aí a dica também. Em Lyon tem o museu, né? Dos irmãos Lumière. Então, quem for visitar Lyon é uma boa programação, assim, a gente foi, eu lembro de ter visto esse vídeo, tem a exposição do primeiro filme de 45 segundos, a gente chegou a ver naquela câmera bem antiga, assim. Então, que é a câmera que eles mesmos inventaram, os Lumière, você pode visitar em Lyon, você visitar casas onde eles moravam, justamente, onde eles faziam toda a pesquisa dele, a maior parte. Hoje em dia é um museu, né? Tem todo um circuitozinho, ele vai te mostrar o material original, vai te mostrar as películas originais, muitas delas estão lá bem conservadas e tudo. E é muito legal, vale muito a pena. Quem tá planejando, quem vier, quem estiver por Lyon, anotar no programa e botar isso no roteiro, assim. Vale a pena. Com certeza. Tá, ok, então terceira... Felipe, as minhas curiosidades são curiosidades, assim, mais engraçadas. E as tuas que tu pensou são mais históricas, assim, mais interessantes. Eu gostei muito. Não, e a gente aprende muito. Muito bom. Ficou uma mistura legal, vamos lá. Então, nossa terceira curiosidade aqui é que os franceses, eles costumam traduzir o nome inglês, nomes conhecidos, assim, mundialmente, do inglês, pra pronúncia francesa. É verdade. E é engraçado. Eu lembro quando a gente voltou do intercâmbio e tava no Brasil, a gente perguntou pra uma prima minha, ei, Kelly, qual é sendo o Wi-Fi? E ela ficou assim, uns 10 segundos sem entender. Wi-Fi? Não é possível que ele não saiba que é o Wi-Fi. É verdade. E realmente eles traduzem muito, assim, nome de filme, Harry Potter, Harry Potter. É verdade. Nome de ator, atriz, assim. Às vezes você demora pra entender qual é a atriz que ele tá falando, qual é o ator que ele tá falando. É muito estranho, porque, tipo... No Brasil, óbvio que a gente não tem o inglês perfeito, né? A gente tenta falar inglês, assim, tô falando com a população no geral, né? A maioria das pessoas, pelo menos, faz um esforço grande de tentar pronunciar os nomes de alguma forma similar ao sotaque inglês, né? Óbvio que a gente não tenta fazer exatamente a pronúncia exata do inglês, né? Claro que a gente também tem um sotaque, né? A gente também né? puxa também um pouco dos vícios de linguagem que a gente tem no Brasil, mas quando a gente fala Harry Potter, né? Assim, óbvio que a gente vai forçar, não vai falar tipo Harry Potter, tipo assim, mega forçado, mas a gente fala Harry Potter. Tipo assim, no meio que um meio termo que ainda é muito fiel à pronúncia original, né? Tipo, sei lá, Dr. House, né? A gente não vai falar... Entendeu? Como se fosse... Dr. Hauser. Aí eles falam, tipo, já vi falando... Dr. Hauser. Use, né? Tipo, porque Use, é verdade, use. Nossa. Estranho. Tipo, sei lá. E tem até personagens, por exemplo, até alguns personagens que o nome muda muito em francês. Então, por exemplo, Star Wars... Darth Vader não é o Darth Vader, eles chamam de Dark Vador. Então, tipo assim, eles não somente mudam o nome deles, mas eles pronunciam diferente. Assim, então, tipo, eles falam, você não conhece o Dark Vador? Aí, tipo, o quê? Quem que é? Quem que é esse? Como assim, você não conhece Guerra nas Estrelas? Caralho. O Darth Vader, tá ligado? Aí depois vocês estão que se falam, mano. E o próprio nome também de atores e atrizes, né?
Quem? Agora, quem, Felipe? Que acha que é engraçado, assim, quando eles pronunciam? Ah, sei lá. Vamos botar aqui. Por exemplo, o Joe Biden, no presidente dos Estados Unidos, eles falam Joe Biden, né? Eles falam Ah, é com verdade. N bem forte, assim, É no verdade. final, Eu né? tava até ouvindo o noticiário do Brasil, né? E a gente fala, É. né? Por exemplo, a gente A pronuncia gente de uma forma bem pronuncia, fiel, né? Que é o é, Joe Biden, que é Joe exatamente o nome Biden. dele, né? Só que aí eu brincando com o Felipe, não, eles estão falando errado, né? Assim não, é o Joe Biden. É, Joe Biden, né? Que eles pronunciam esse N forte no final, né? Bem característico do francês. Isso é muito engraçado mesmo. Então não se espante se você ouvir alguém falando um negócio que você achar estranho, assim, um ator. Você vai dizer, como que você não conhece? Aí você vai dizer, é porque eu não É, tô entendendo o que você tá dizendo, assim, tá ligado? Porque realmente fica esquisitão. Beleza. Cara, uma outra curiosidade legal também pra gente trazer aqui é um pouco mais ligada às infraestruturas de transporte da França, né? A França, ela é um dos maiores países do mundo em termos de malha ferroviária. Então, é o nono país do mundo e é um dos principais também da União Europeia em termos de malha ferroviária, tanto de frete como de passageiro, mas principalmente passageiro. Então, a malha de trem da França ela é muito rica, tanto trem em linhas clássicas, digamos, que são as linhas que rodam com velocidade, digamos, normal, né? E também linha de trem bala, de trem de alta velocidade, que rodam a mais de 200 km por hora. Tem muitas dessas linhas aqui, então você consegue ir para o sul da França, sei lá, num trem de 3 horas e meia, você está em é Marseille. Você faz um fácil viajar, Paris-Marseille, né? né? Você quer fazer um Paris-Lyon, que é tipo uma distância mais ou menos de 400 km, 450 km. Você pega um TGV e em 2 horas você está lá, porque o TGV circula a mais de 250 km por hora. Então, e toda a França, na verdade, é muito fácil circular usando trem, assim. Então, tipo, você pode, tem final de semana, você quer ir pra outra cidade, você pega um trem, e aí você vai, rapidinho você chega. É. O trem bala faz Paris, Lyon em 2 horas, horas. exatamente, foi Muito exatamente. rápido, muito rápido. E, tipo, cara, até pro norte da França, mesmo pro oeste, eles acabaram de fazer, assim, recentemente, assim, nos últimos 5 anos, algumas linhas que ainda não tinham sido feitas em alta velocidade, por exemplo, Paris-Bordeaux, que também tá bem rápido agora. Enfim, é interessante, ele tem uma cultura muito forte do ferroviário aqui na França, né? Isso. E é um Não é à destaque toa que a mundial. gente tá aqui, né? Assim, a gente, como engenheiro, tem muito projeto na engenharia. Eles Ligado a têm o que isso. eles falam, né? O savoir-faire. Eles têm O a know-how da cultura, o parada, exatamente. know-how de fazer trem, malha ferroviária. E muitos projetos da engenharia que eu trabalho com isso é ligado a ferrovias, assim. Exatamente, exatamente, exatamente. Né? Próxima. É a quinta Curiosidade, já. vamos lá. Olha só, a gente já tá na quinta curiosidade. Que eu anotei aqui que eles mandam carta ao invés de e-mail. Gente, É que tem uma cultura muito forte de gente, carta, é verdade. eles têm uma cultura. A gente fica se perguntando por que É. mandar carta? Tem e-mail. Cara, é verdade. E às vezes as coisas demoram muito mais, assim, porque pra resolver É. tem que ser tudo por carta. Você vai, por exemplo, você vai Fechar uma conta no mandar banco, sei lá. documentos. Eu queria falar. Mandar documentos pra abrir uma conta no banco ou pra Vou fechar uma fechar. conta no banco. Você tem que enviar todos os seus documentos por carta. Você não pode enviar por e-mail. É. E às vezes, assim, mandar uma senha. Vou mandar uma senha pra você abrir, fazer seu cadastro no online. O cadastro é online, mas a senha que você recebe é por carta. É Por muito carta. absurdo. Por quê? Tipo assim, cara, eles têm uma cultura muito forte mesmo, assim, de correio ainda. E tem várias coisas que só se faz por carro, correio mesmo. Eu não sei se é porque tem uma lei por trás que diz que, sei lá, transações, vamos supor, para documentos bancários, sabe, fechar, abrir conta, tem que ser uma carta ou coisa do tipo. Mas realmente tem Mas não é muita só banco, coisa de assim. Não é só Não banco, é não. só banco. Qualquer coisa, muita coisa você O nosso plano de resolve. saúde. Qualquer Eles coisa, são muito assim, burocráticos, a muito- França. Tem uma burocracia, eu acredito que pode-se dizer, tão quanto o Brasil, ou até mesmo mais que o Brasil. E essa burocracia, eles não usam tanto esses meios tecnológicos, o e-mail, pra poder Ainda ajudar. não. Pois não sei porque tem uma a lei. carta, né? É uma lei que invalida, tipo, algumas coisas. Por exemplo, envio de documento original eletrônico ainda não é muito válido aqui, né? Então não sei se é por causa que tem alguma lei atrás que ainda não foi
repensado, mas de fato, cara, e é impressionante, assim. Quando você nunca mandou carta, tipo assim, eu nunca tinha mandado carta na minha vida antes, e nem quando eu tava no Brasil, mas aqui você tem que mandar várias. A gente É sempre impressionante pra manda, resolver sempre bucha, manda. assim, Beleza. Verdade. Eu não tinha nem selo, né? Aqui em casa agora tem selo, tem envelope, porque realmente a gente compra, assim, vários, né? Aí tem. É igual também negócio que a gente nunca usa no Brasil mais, quer dizer, me disseram já que em algumas regiões ainda usa muito cheque. Então aqui também tem Aqui coisa... tem muito, verdade. Aqui tem muita coisa que tem que fazer por cheque, assim, que você fala, sei lá, esse aqui não, tem que ser um pagamento em cheque. Você fala, caramba. Ou então nessas feirinhas, às vezes não aceito o cartão, mas aceito o cheque. E, tipo assim, a gente que é brasileiro não é acostumado a andar com cheque, mas o francês, ele anda com cheque. Tem muito negócio de cheque calção, né? Tipo assim, quando você vai alugar algum bem, alguma coisa, vamos supor, você vai alugar uma bike, sei lá, você tá fazendo turistão na cidade, aí, você deixa aqui um cheque de calção. Mas, tipo, acho que eu nunca tinha feito nenhum cheque também de chegar na França. A primeira vez que eu peguei, assim, eu fiquei, caramba, velho, como é que preenche esse negócio aqui? Tipo assim, um cara adulto, cara, eu não sei preencher um cheque, velho. Dá um Google como preencher um cheque e tal. Porque eu ficava com medo, pô, tem que preencher certo, porque vai que eu preencho... Não, tu não deu Google, Felipe, tá frescando, né? Não, acho que sim. Porque, não, tipo, eu fiquei com medo. Se você nunca fez o cheque, não é óbvio. Porque, tipo, você. Tá falando sério? Eu tinha um receio de, tipo, vou fazer aqui, daí o cara pode, tipo, sei lá, riscar aqui e escrever o valor que ele quiser, tá ligado? Porque você tem que cruzar o cheque, né? Depois eu aprendi. Tem que cruzar o cheque direitinho, botar aqui pra provar que realmente. Na verdade, eu não sei usar o cheque. Então, eu queria ver, vou dar o cheque na tua mão pra ver se tu faz, assim. Deixa os buchos pra mim, né? Ok. Então vamos lá. Vai, Felipe, tua vez. Próxima curiosidade. Cara, outra curiosidade legal falar também, e que, tipo assim, realmente é algo que choca a gente no Brasil, é a questão do... Quando algum brasileiro vem pra cá, né? É a questão do cigarro, do fumo. É muito forte aqui, assim. É um hábito ainda muito, muito forte na cultura francesa fumar. Pra onde... Todo canto que você vai, tem gente fumando na rua, tem espaço fumante no restaurante, em bar. Saída de metrô, muita gente tem gente fumando. Eu sempre fico com raiva, assim, quando a gente vai pra uma festa, quando a gente vai pra um barzinho. Eu lavo meu cabelo sai lindo, cheiroso, mas quando eu volto, tá pura cigarro. É impressionante, assim, porque ele impregna na roupa. Você não pode não estar fumando. Eu não fumo, por exemplo, mas eu volto com um cheiro de cigarro, assim, realmente. Com certeza, cara. Você vai, porque... Impregna, é impressionante. Às vezes você passa num canto, você passou em frente, que tem um grupo de pessoas fumando, beleza, já impregnou o cheiro em você, assim. E é um negócio... E é impressionante também, porque eles começam muito cedo. Tipo assim, eles começam, tipo, no ensino médio. É algo, tipo, muito cool, assim, muito legalzinho. Os caras descolados da escola, os grupos de menino e menina que são mais descolados da escola começam a fumar e tal. Eles acham muito... Ainda hoje, assim, eles acham muito, tipo... muito elegante, muito da hora, muito, sei lá, tipo, cool kids, assim. Os meninos mais descolados fumam. E aí começa... Tem muita gente que eu conheço alguns franceses, enfim, os franceses que a gente conhece, né? Muitos deles fumam. E às vezes quando eu pergunto, quando é que você começou a fumar? Eles falam, comecei a fumar no liceu, assim, no ensino médio, né? Isso, eu lembro na faculdade, quando a gente fez o intercâmbio, quase todos os nossos amigos fumavam e muito engraçado, uma vez eu tava com um grupo de brasileiros, Felipe, do intercâmbio, era um grupo mais ou menos de 10 pessoas, aí a gente tava voltando de uma festa, jovem, todo mundo voltando lá da festa, e aí passou um grupo de franceses, assim, que começou a interagir com a gente e perguntou se a gente tinha fogo, tinha isqueiro. Sim. Aí... Ninguém tinha isqueiro, porque do grupo de brasileiros, sério, era 10 pessoas, ninguém fumava. E os franceses, eles eram um casal de franceses. Sim. Ele ficou impressionado, ele disse, vocês estão mentindo, não é possível que num grupo de 10 jovens ninguém fume. Eu acho que ele pensou, com certeza ele pensou que você estava mentindo. Ele, assim. Com certeza. E eu acho que no Brasil é mal visto fumar, né? Não, com certeza. Eu acho que a campanha publicitária que mais funcionou no Brasil foi a campanha contra o fumo. Deu muito certo, cara. Deu muito certo, porque realmente as pessoas culturalmente no Brasil não gostam de fumar ou acha feio quem fuma. Ou acha muito fedorento. Não gosta, realmente. Mas eu lembro que quando eu era criança mesmo, assim, tipo, nos anos 90,
tinha muita propaganda disso na TV. Que eu acho que nos anos 90 ainda tinha muita gente que fumava no Brasil. Sim. Mas aí com essa campanha, cara, foi tipo uma leva, assim. Tipo, praticamente todo mundo deixou de fumar Sim. depois dessa campanha, que foi muito forte mesmo, assim. É uma das poucas campanhas, né, contra alguma coisa assim que funciona, né? Porque, tipo... Que funcionou, né? Que funcionou, E aqui na França é impressionante, porque, tipo, tem também nas carteiras de cigarro, tem lá todas Tem aquelas aquelas imagens fotos impactantes, né? terríveis. Tem, assim, acho que todo mundo que fuma, ninguém é ignorante, todo mundo sabe os riscos, mas, cara, a galera fuma, é um hábito e muitos... É duro deixar e eles continuam. Assim. E o cigarro no Brasil é muito barato comparado com o cigarro aqui na França, né? Aqui na França é caro. E eu lembro que a gente tava voltando agora, recente, do Brasil. Todos os franceses, eles estavam numa fila do free shop com um paquete de cigarro trazendo do Brasil galera muita, era uma fila. Vai atrasar, o embarque já começou, mas estavam todos na fila comprando cigarro. Mas é porque também o euro aí ele faz valer, né? Como ele compra em euro, vale muito mais convertendo. Mas também... Aqui tem imposto também com cigarro. E fora isso também, acho que já veio uma lei de mercado, né? Que tem muita demanda de cigarro e talvez a oferta não seja tão alta assim, digamos, e deve em alguns casos necessariamente estar sempre disponível e daí, tipo, o preço sobe muito, né? Enquanto no Brasil deve ter, tipo, vários, como a gente tem poucos fumantes, relativamente falando, né? Comparado em termos de percentual sobre a população, faz com que o preço caia muito, né? Então... Enfim, mas realmente não, você vier por aqui, você vai ver muita gente fumando e você vai ficar fedendo a cigarro, então se prepara. Beleza. A próxima curiosidade, na verdade eu vou falar 3 curiosidades em uma só, Felipe, que tem a ver com alimentação, assim, que isso eu acho engraçado, certo? Roubar, hein, rapaz? O Felipe nem sabia que eu ia roubar, mas eu vou roubar. O queijo, por exemplo, eles comem queijo sempre, né? Isso é conhecido. Mas o que eu acho bizarro é que depois de uma refeição, do almoço, no jantar, eles podem comer queijo, assim, eles comem queijo. No restaurante, tem a opção de queijo ou sobremesa, né? É quase como se fosse uma sobremesa. Depois do jantar, eles complementam com queijo, assim. Eu acho muito bizarro. Acho que se você for fazer, assim, toda a refeição completa, eles fariam a entrada, o prato... o queijo e a sobremesa, né? Só que às vezes, como os pulantes, realmente você sempre pega... Não sempre você pega a sobremesa, né? Ele pode pegar, tipo, a entrada, o prato e o queijo. E aí, realmente, a última coisa que eu comi depois do prato principal foi o queijo. Aí dá a impressão que como se fosse uma sobremesa, como comer de sobremesa o queijo, sendo que não é doce, gente. Vamos explicar pra eles o que é doce. Mas o pior é que, assim, que os queijos aqui são muito bons, cara. Tipo, assim, são absurdamente bons. Até a gente acabou já fazendo isso. Acaba que às vezes a gente faz isso, assim, quando a gente compra um queijo... da hora, assim, no marché, no mercado, a gente, dá depois, vontadezinha de pegar aqui um pedaço dele e tal. Tá aí realmente o queijo é, tipo, quase uma sobremesa, né? E também, continuando, eles comem queijo também com cerveja. Tipo assim... Verdade. Na verdade... E é bom, hein? Porque no Brasil a gente bebe cerveja com algo quente, né? Coxinha, com frituras, normalmente, assim. E aqui eles comem com queijos, uma plancha, né, de queijos e frios, assim, charcuterie, presuntinho, salames, e é muito estranho. É como se fosse uma mesa de frios, assim, só que vem na madeira, né? Eles chamam de planche, que em francês quer dizer literalmente prancha, né? Porque é uma prancha de madeira. É uma prancha de queijos e frios, então, assim. Pra você. E aí, normalmente, eles misturam vários tipos de queijo, né, e tal, e alguns presuntos. O negócio, assim, o curioso é que combina muito, né? Combina muito, assim. Eu não sei se é porque a gente já acostumou, Felipe, mas no começo era muito estranho, mas eu acho que combina muito com as cervejas francesas, com as cervejas daqui, assim, com... Talvez porque as cervejas aqui costumam ser mais fortes e ter um gosto bem diferente do que as que a gente encontra no Brasil, né? Normalmente, e aí cai muito bem, assim. No Brasil, os petiscos, justamente, como você falou, muitas vezes são frituras e tal. Mas eu acho que, tipo assim, a maioria das cervejas que você encontra no Brasil vão muito bem com os petiscos brasileiros, e a maioria das cervejas que você encontra na França vão muito bem com esse petisco, entre aspas, francês, que é a mesa de frios, assim. Vocês têm que experimentar. Eu acho que no começo talvez vocês achem estranho, como a gente achou, mas depois você passa a gostar muito, assim. Realmente cai muito bem. E, continuando ainda de alimentação, que o café da manhã deles é doce. Sim. É muito comum o francês se alimentar, acordar de manhã cedo e comer uma torrada com Nutella, uma torrada com geleia
de morango, de framboesa, tem de vários tipos, né? É. De frutas. Ou então o pão chocolate, né? Que é um pão doce com chocolate. Então é um café doce. E no Brasil eu acho que isso é muito estranho. Porque a gente prefere comer com coisas salgadas, né? Tipo, a gente faz um ovo mexido ali com um salzinho, né? Sei lá, um pão com um presentinho bem salgado, né? Bem diferente mesmo, assim. Mas é interessante, então... É isso. Vai, Próxima Felipe, eu falei curiosidade. 3, tua vez agora. Cara, eu vou trazer outra curiosidade aqui, de um negócio mais histórico mesmo, assim. Porque eu acho legal porque são coisas que às vezes a gente não tem... A gente nem realmente se toca que existem coisas muito ancoradas na história, que durante muito tempo foram, mas que hoje são completamente diferentes. A gente falou do cinema, né? Que hoje a gente tem só a visão de Hollywood, mas que um dia foi dominado pelo mercado francês, digamos. E aí, o que eu vou trazer aqui a gente vai voltar um pouco mais um tempo, vou falar da Idade Média. Nossa, tu foi do início do cinema pra Idade Média, o quê? E a curiosidade é a seguinte, cara, durante muitos anos na Idade Média, durante vários séculos na realidade média, o francês era uma das línguas mais faladas na Europa no geral, e era basicamente a língua internacional, digamos. Então, por exemplo, quando você... Não era o inglês? Não era inglês, exatamente. Exatamente, é esse que muita gente não sabe, né? Quando você fala do período das cruzadas, né? Pro século 11, 12, 13, principalmente nesse período, quando você tinha, vamos supor, em Jerusalém, na própria cidade em São João do Acre, no norte de Israel, né? Nessas cidades, onde eram cidades que estavam, naquela época, ocupadas por ocidentais, exatamente, por pessoas que vinham da França, da Inglaterra... Sim. Do Império Germânico, né? Das cidades da Itália. As cidades que tinham muito conflito de conquistas, assim, e via muitos estrangeiros. Não, e justamente, quando nas cruzadas, essa galera, os cavaleiros foram pra lá, e nas excursões nas cruzadas, e se instalaram lá, eles ficavam muito tempo lá também, ficavam comerciantes, e toda uma população ocidental que realmente se instalou na região da Palestina, o que eles falavam entre eles era o francês para se comunicar. Então, por exemplo, eles não se comunicavam... A língua internacional era realmente francês. Então é muito interessante. E até na própria Inglaterra, cara, pouca gente sabe disso. Durante, praticamente mais de 300 anos até, a língua oficial do rei da Inglaterra, de toda a coroa e toda a aristocracia inglesa era o francês. Então, o povo em si falava inglês, mas a corte não falava. Ele falava... Durante muito tempo, inclusive eles nem sabiam falar inglês, assim, vamos supor, um dos principais reis da Inglaterra, né, que a gente conhece da história medieval, Ricardo Coração de Leão, ele não falava inglês, ele falava somente francês. Então, interessante, né? Mas o Ricardo Coração de Leão, ele tem parentesco também com ele tinha França. Parentesco com a dinastia, assim, a reina da Inglaterra, mas era uma dinastia originária da França, de uma região que fica no oeste da França, centro-oeste da França, para ser mais preciso. Mas ele era da Inglaterra, assim, ele teoricamente vendo sucessão lá, e ele morreu assim sem saber falar inglês, praticamente, é o que dizem, né, sendo historiadores. E é bem curioso imaginar que um dia a língua internacional foi francês. Óbvio que na Idade Média o latim era a língua escrita internacional, mas ninguém falava latim, né? Oralmente o latim nunca foi privilegiado. E aí o francês que era privilegiado para as trocas internacionais, entre comerciantes, entre cavaleiros, entre ordem religiosa e tudo, né? Quando tu fala troca, Felipe, eu acho engraçado, porque troca... É verdade, já tô, acostumado com o termo francês, né? Porque, na verdade, ele traduziu literalmente um termo francês, né? Troca... Tu tá trocando o quê, Felipe? Como é que fala? Cara, as interações, tá? As interações entre as diversas... No francês, quando a gente fala, né, de interação entre duas pessoas, a gente usa muito troca. Exatamente. Bizarro, né? Ok, a gente desaprende o português também, né? A gente mistura tudo, aí mistura o cearense com o francês. Dá certo, né? Vamos lá, próxima. Eu anotei aqui, outra próxima coisa curiosidade. que... Essa é a nossa oitava, a próxima Não, vai ser é a nona já, Felipe, ó. Nona curiosidade, vamos lá. Nona curiosidade, que me impactou o fato de os franceses, mesmo jovens, assim, não usarem muito redes sociais, assim. Isso é verdade. Eu lembro disso desde
assim, Da época do da época do intercâmbio? intercâmbio. É porque, só pra... Da época do intercâmbio tava começando É um parênteses, ainda, né? A gente veio pro intercâmbio aqui na França, estudamos no intercâmbio, né? Eu fiquei 2 anos, você 1. A gente ficou 1. Depois a gente voltou pro Brasil e depois a gente voltou de novo pra França, né? Então a gente teve um período que a gente veio como estudante e que a gente viveu experiências de estudante, né? Depois a gente foi pro Brasil, trabalhei um pouco lá, alguns anos, e depois voltou pra cá pra trabalhar hoje mesmo, a gente assim, no mercado trabalha nacional. aqui. Então é legal isso, porque, tipo assim, ele dá 2 visões diferentes da sociedade francesa, né? Porque é diferente você viver do ponto Como de vista estudante estudante e como e alguém que trabalha alguém que aqui, trabalha, né? assim, mais adulto, né? Enfim, mas, desculpa, retoma aí a tua Então, raciocínio. desde quando eu era estudante, isso em 2012, eu percebi que eles não eram muito atentos, assim, à tecnologia como o brasileiro é, certo? Em alguns aspectos é verdade. Em alguns aspectos, exatamente. no aspecto, principalmente, assim, questão de celulares. Naquela época, todos os brasileiros intercambistas já tinham smartphone, até mesmo para falar com a família. Não tinha WhatsApp ainda na época, estava começando. Mas, assim, eu usava ainda por Skype, mas usava o smartphone. Enquanto que os franceses ainda tinham aqueles celulares bem antigos, assim, eles não eram muito ligados nisso. Hoje em dia, é claro que todo francês, todo mundo tem... Talvez exagere um pouco, mas acho que eu entendo o que tu quer dizer, mas talvez... Assim, não dá pra dar pressa pra galera que ninguém diz, porque não é, entendeu? Não, eu não tô dizendo Mas, que tá. todo mundo, não tô generalizando, mas comparado com os brasileiros, eles eram menos, tipo assim, porque os brasileiros já queriam ter o iPhone do ano, até hoje, assim, eu acho que o brasileiro quer ter o iPhone do ano, o celular de última geração do ano, os franceses não são tão ligados Mas nisso. ele é ligado ao ponto que a gente já falou, tem outro episódio, né? Que a gente muitas vezes é muito consumista, realmente, como brasileiro. A gente quer ter o bem só por ter, assim. Eu quero ter um novo iPhone só por ter o iPhone, né? Mas enfim, desculpa. Enfim. Vou voltar na tecnologia em si, né? Isso. E isso eu já remarquei na época do intercâmbio. Sim. E hoje eu percebo que no trabalho, assim, já é um outro aspecto, eles não usam redes sociais, assim. Muitos dos meus colegas de trabalho não têm, por exemplo, Instagram. Isso é verdade. Não são todos, tá? É claro que alguns têm, mas... Não, mas isso é muito verdade. Eles não têm Instagram, assim. Brasileiro sempre tem Instagram, cara, né? assim, tipo, pouquíssimos franceses. Vamos supor, junto aqui 10 franceses aqui na sala. Cara, vou chutar, vou dizer assim, que em alto, 2 vão ter Instagram. Tipo, sabe, 20% vai ter, Eles cara. até têm, Felipe, Facebook Facebook eles têm Facebook, mais Facebook do que Instagram. Só que hoje, justamente, no Brasil, No cara... Brasil, ninguém usa mais Facebook. Pouquíssimas pessoas usam Facebook. E eu tenho que manter o meu Facebook pra ter uma interação com os franceses. Alguns amigos franceses que só têm Facebook e não têm Instagram. É verdade. E outros que nem têm nem Facebook nem Instagram. O Instagram, assim. às vezes, quem é mais jovem, olha lá, cara, nem sempre, né? Assim, mas a gente percebe muito que a gente é muito, como brasileiro, a gente é muito ativo nas redes sociais, em todo tipo de aplicativos. Os americanos também são muito assim, né? Me pergunto como que é um pouco em outros países da Europa, como, sei lá, Alemanha. Tenho a impressão que na Inglaterra eles utilizam um pouco mais do que na França, rede social, tipo Instagram, essas coisas. Mas me pergunto como que é na Alemanha e na Itália também. Não sei, se alguém tiver aí, bota aí nos comentários aí do vídeo que a gente vai botar no YouTube. E quem estiver acompanhando aí pro Spotify ou por outro canto também dá um jeito de mandar um retorno pra gente por outra plataforma. Mas eu realmente fico me perguntando, porque, cara, tem muita essa cultura aqui, assim, pouquíssimas pessoas têm Instagram. É isso aí. Tua vez, Felipe, a 10ª curiosidade. O que é que tu traz pra gente? Cara, tem um negócio que... Esse é um negócio mais visual, assim, mas até porque a gente acabou de voltar de férias recente do Brasil, né? E quando a gente foi, cada vez que eu vou e que eu volto, pra mim existe um choque visual quando eu vejo as mulheres, porque no Brasil, assim, quando eu vou pro Brasil, quando eu chego... Como assim, filho? Tá olhando pra mulher? Oh, rapaz, eu me comprometer aqui. Não, mas nada demais, vou explicar. Quando eu chego no Brasil e começo a reencontrar a galera, eu me impressiono muito, porque as mulheres no Brasil se maquiam muito. Assim, tipo assim, realmente a gente, como brasileiros, as brasileiras têm uns hábitos muito fortes de usar maquiagem, assim, maquiagem mais pesada mesmo, assim, mais completa. E aqui na França, cara, praticamente quase... É muito difícil ter mulher... Não vou dizer que é muito difícil, mas pouquíssimas usam maquiagem, assim. Por exemplo, no meu trabalho, no dia a dia, as pessoas que eu cruzo, as mulheres, cara, quase nenhuma tem maquiagem. As minhas assim. amigas engenheiras do trabalho, assim, as colegas de trabalho, a maioria anda descabelada, sem maquiagem, sem salto, É diferente, sem roupa assim, de marca. Eles têm
uma vaidade diferente da nossa, né, como brasileiro. Então, a maquiagem realmente, quando usa, é algo muito mais sutil, assim, talvez, cara, só um detalhe aqui, acolá, algo mais sutil. Talvez, acho que, sabe o que eu tô pensando? Talvez as adolescentes usem maquiagem mais, assim, mas como a gente não cruza muito adolescente francesa, né, a gente não vê, não sei, assim, como não faz parte do nosso ciclo, né? Mas, talvez, assim, no ambiente mais de balada, isso, socialmente, tipo assim, baladas, assim, ambiente de pegação, né? A galera usa maquiagem, Usa né? mais maquiagem. Mas, assim, no dia a dia, no trabalho, é muito difícil. E mesmo no metrô, a gente não cruza tanto, assim. Eu acho difícil. que, na verdade, Felipe, as francesas, elas gostam muito da beleza natural, assim. Verdade, concordo. Tanto as francesas quanto os franceses, eles gostam muito da beleza natural e eles valorizam muito produtos naturais. Eu lembro que teve uma colega minha de trabalho, não de trabalho, na verdade, colega, assim, nossa... E que ela me deu todos os produtos dela que usava, tinha alguma química. Porque você estava desfazendo de alguns ela produtos. Ela estava desfazendo de todos os produtos que que não eram orgânicos, que não eram inclusive naturais. De beleza, que não tinha produto. E eu adorei, recebi várias. Adorei. Mas assim, eles valorizam muito isso, eu acho. Mas eu acho... A beleza natural, menos é mais, assim, pra eles, nesse sentido. Mas é porque, tipo, no Brasil, eu acho que chega até a ser, tu me corrige, assim, porque obviamente que você pode falar como mulher ou não, né? Mas será que poderia dizer que no Brasil, em algumas empresas, é até mal visto você ser mulher e não ir maquiada? Sim, no Brasil... É verdade, não é? Sim, acredito que... Não em todos, tá? Não vamos generalizar. Não, isso. Mas algumas empresas, eu acho que existe uma pressão social. Eu já falei isso no outro episódio sobre vantagem e desvantagem. Eu acho que no Brasil existe uma pressão social, já que como todas as mulheres estão indo maquiada e de salto, blazer... Você tem que ir, né? Você tem que ir. E se você não for, você vai ser mal visto. Porque senão você vai ser tipo, ela é desarrumada, desleixada. Isso, e até como, acho que é um ponto negativo no trabalho, assim, não, o primeiro dia de trabalho, você tem que ir arrumada pra dar as primeiras impressões. Aqui, eles não pensam assim, é impressionante até, porque eu acho que é um choque cultural grande. Mas eu admiro isso, eu até coloquei no outro episódio como uma vantagem, porque eu acho que é uma liberdade. Eu uso tênis pra todo canto. Aqui, como a gente anda muito de transporte público. O salto não é prático, né? Salto não é nada prático em Paris, assim, a gente anda demais, então eu ando de tênis pra todo canto. Salto, bota no inverno, né? Botinha no inverno ajuda muito. Isso. Mas talvez eu fiquei pensando também, porque é óbvio que tu tem que ser empoderado, né? A gente também é de meio de engenharia, né? Talvez mulheres na engenharia tenham tendência a se maquiar. Talvez em alguns ramos... talvez ramos que tratam direto com o cliente, ou ramos mais, sei lá, ligados à beleza e moda. Obviamente deve ter mais, né? Com turismo. Mas acho que no geral, mas eu concordo com você. Sem receio, eu verdade acho que de forma geral, eles são menos ligados à aparência e são mais ligados à beleza natural. São menos vaidosos também, de maneira geral, assim. Não da forma que a gente é, né? Verdade. Essa foi mais uma curiosidade. Outra curiosidade, que eu também eu falei do banheiro no começo, né? Eu vou falar também outra curiosidade que eu acho curiosidade sobre casas. As casas, vamos lá. As casas têm alguns curiosidades pontos domésticas interessantes. Eu vou falar aqui. No Brasil, uma sala... A primeira coisa que você imagina, os móveis que tem na sala, Felipe? O que é que você imagina? Sofá... Televisão. É isso mesmo. A gente não consegue imaginar uma sala no Brasil sem uma televisão. Na França, é claro que a gente não vai generalizar, mas é possível ter casas e a gente conhece franceses que têm casas sem televisão, assim. A gente conhece alguns franceses que têm casa sem televisão. E realmente, eu acho que mesmo os franceses que têm a TV na sala, muitas vezes não é o foco da sala a televisão, tipo o sofá de frente para uma TV grande, de várias polegadas. Não é isso, normalmente, assim. Eles têm uma mesinha de chá, eles têm uma decoração diferente, assim. Acho que eles proporcionam mais aquela questão de se alimentar, talvez na sala, de ter trocas, interações na sala, mas sem estar com o principal foco na TV, assim. Verdade, isso é muita verdade. Esses que a gente conhece, por exemplo, a gente já foi num caso de 3 pessoas que a gente chegou e, tipo, não tinha TV, assim, zero TV Não na tinha casa. TV, Mas a gente pergunta, mas se tu quer assistir alguma coisa, algum filme, alguma série, fala, aí assiste usa um computador, pega o computador e assiste e tal, não tem assiste problema. pelo computador. Alguma coisa que ele realmente não quer perder, deixa de assistir.
Mas é que no Brasil, cara, é meio que inconcebível você precisar num carro sem TV. Até quando você... Imagina, você vai pro interior, às vezes, um canto remoto, você entra numa casinha remota, vai ter uma TV, tá ligado? Se você for na favela, muitas vezes você tem aquela visão da pessoa que é mesmo, assim, pobre, mas ela tem a TV, às vezes, de parabólica e tudo. Com a antena, né? É meio cultural da gente, assim. É também uma forma, talvez, a gente... Enfim, tem algum entretenimento, né? Sei lá, não sei. Bom, enfim, as raízes mais profundas disso a gente não vai nem abordar aqui nem explicar, porque até porque a gente não conhece, não sabe, né? Mas é só uma constatação que a gente faz quando chega aqui e começa a visitar a casa dos franceses, Isso. né? Tem algumas coisas na sala também, Tem algumas peculiaridades da casa francesa que é interessante, assim. O fato de ter lareira nas casas. Né? O fato de também interessante de eles guardarem a máquina de lavar, não é numa despensa, assim, é no banheiro, assim. Bota a máquina de lavar muitas vezes no banheiro. Mas é mais comum até no banheiro. Enquanto que a gente tem uma despensa, né? Uma área de serviço. É. Uma área de serviço, né? É porque no Brasil... É porque, assim, cara, vem um pouco do... É porque depende dos apartamentos, né? Talvez nos apartamentos... É porque, realmente, a gente tem uma cultura que os nossos apartamentos sempre tem o que a gente chama de área de serviço. Então a gente tem um tanque e uma área para máquina. E aqui na França como não os apartamentos tem. Acho que mesmo, não, mas mesmo os apartamentos novos que você for ver e que tem uma superfície, uma área grande, não existe essa... Eles não têm essa cultura de ter uma área de serviço, tá? Então simplesmente não tem uma área de serviço. Então, cara, bota a máquina de lavar onde dá, aí no banheiro, na cozinha, enfim, beleza. Qual que é outra curiosidade? O fato de ter aquecedor, porque eu tô lembrando das coisas da casa, Felipe, ainda. O fato de ter aquecedor no lugar do ar-condicionado, né? Mesmo no verão, mesmo fazendo 30 graus, assim, tendo uma onda de calor, eles não têm ar-condicionado. Mas eu acho que isso é meio... Acho que eu posso dizer que é a verdade na maior parte dos países da Europa, talvez, acho que sim, acho que não seria falso dizer isso. Sei lá, na Alemanha, vamos supor, talvez nas outros países também seja assim. Acho que na Espanha talvez... Enfim, porque Portugal e Espanha já é mais quente, né? Talvez se encontre um pouco mais frequentemente ar-condicionados. Mas, porque realmente, cara, como os meses que são muito, muito quentes é julho e agosto, mas não é sempre que é muito quente. Tipo, vamos supor, cara, de calor mesmo muito alto, você vai ter tipo umas 2 semanas por ano, digamos. Então... muitas vezes não vale a pena, né? Esse ano a gente teve mais, viu, Felipe? Esse ano teve, assim, esse ano 2020, né? Teve ano passado. Teve uma onda de calor que durou um pouco mais, foi um verão bem quente. A gente teve onda de calor, aí depois tava esfriando, depois aqueceu de novo. Então, teve bem mais, eu acho. Teve bem mais. Mas não sei, é porque pra fazer valer o investimento de ar-condicionado, instalação e tudo isso... por um período relativamente curto comparado ao ano, talvez não valha a pena, é por isso que não tem. Talvez seja essa a explicação, mas eu acho que assim, é mais do que isso, é cultural. Para eles precisam se proteger do inverno e precisa ter o aquecedor, assim, como um ponto principal. E o ar-condicionado ficaria em segundo plano e não é cultural pensar em ar-condicionado. Na casa do francês não vai ter ar-condicionado. Mas a observação, nos escritórios tem, né? Contudo, que não tem nas casas. Assim, no escritório quando você vai trabalhar, tem a central de ar que funciona tanto como aquecedor no inverno, mas como ar-condicionado no verão. Mas nos apartamentos você não pode ver ar-condicionado. Mas em restaurante não tem. Restaurante não tem. Verdade. Não tem ar-condicionado em restaurante. Sim. Mesmo em onda de calor, você vai passar calor mesmo. Você vai fritar no restaurante, tá ligado? Vamos lá. Beleza. Qual que é a outra curiosidade que a gente traz pra galera? Tem uma 12ª aqui da lista, Felipe. Vamos fazer a última? A última 12ª. Eu ainda tenho mais outras aqui que eu anotei, mas das principais aí que a gente anotou pro episódio 12, de hoje. Porque senão fica muito longo o episódio, né? Já tá com um tempinho. Então, a última que eu queria trazer é uma curiosidade ligada à economia francesa e que eu acho interessante compartilhar, que a França é um dos líderes mundiais em exportar meios de transportes. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ser mais específico. Então, por exemplo, quando a gente fala de transporte aéreo, praticamente todo avião que você pega, cara, para fazer uma viagem internacional, mesmo nacional, ou vai ser um Boeing ou vai ser um Airbus, né? E os Airbus são todos produzidos na França. São realmente tecnologia francesa. O centro a empresa fica no sudoeste da França
E eles têm uma cultura muito forte de aviação. A França, em geral, tem uma cultura forte de aviação. E compete só com os Estados Unidos, né? Com quem é o maior produtor de avião do mundo, assim. É França, A Airbus, né? Não, a Air France já é companhia aérea também, que é muito bem reputada Sim, também. sim. Mas os aviões em si, que é vendido para várias companhias do mundo todo, é a Airbus que compete com a Boeing, né? Então é um dos principais pontos da economia francesa também, que obviamente é algo que afeta muito o PIB, né? Positivamente para os franceses. Fora isso, a gente fala um pouco de ferroviário, mas também é uma tecnologia que eles exportam muito, é o transporte ferroviário em si. Para vários países do mundo, tecnologias ferroviárias, material rodante, o trem em si mesmo, né? E a solução também do projeto em si. Então, por exemplo, em São Paulo, a linha 5 do metrô de São Paulo é trem francês da Alstom, né? Uhum. Então, o VLT também do Rio, que foi feito para as Olimpíadas de 2016, é também o trem francês, trem da empresa francesa que chama Alstom, que fabrica toda a tecnologia, tanto dos trilhos, do que a gente chama da via permanente, como dos próprios da própria carcaça do trem, digamos assim, né? Que é um material rodante. Então eles exportam muito isso, alta tecnologia, né? Exportação de alta tecnologia ligada ao transporte e também falando de carro, né? Automóvel, né? Muitas marcas de automóveis são francesas, né? Falar isso, o Renault, Citroën, Peugeot. E aqui você só vai ver esse tipo de carro. Cara, a maioria dos carros são isso. Eles só vão comprar Renault, porque é muito mais barato comparado. É claro, tem muito aqui também marca alemã que eles compram de luxo. Mas de alto padrão, assim, né? Mas, assim, a grande maioria dos franceses, ela vai ter Renault ou Peugeot ou Citroën. É que é os carros populares. E você vai cansar de ver. Tipo assim, não é uma referência falar que você vai no carro Renault, assim, sabe? Vou marcar aqui. Não quer dizer nada. E vou passar aí o meu carro Renault. É um Renault, pô, tá bom. É como todos os outros. E os outros 1000. Tá, beleza. É isso. E tu falou de exportação, Felipe. Eu acho interessante também falar que o Brasil importa para a França, né? Que, dentre outros produtos, a principal importa que o Brasil exporta, né? O que a França importa do Brasil. Ou seja, o que o Brasil exporta, né? Isso. Para a França. Para a França. Soja, como principal produto, né? Um dos principais produtos no Brasil. E minérios de ferro. E o Brasil também, é interessante também falar que como um das terceiras produtos, ele também exporta algumas aeronaves para a França, né? Sim. Eu posso estar falando besteira, não sei exatamente, mas se não me engano, acho que talvez os principais delas sejam os jatinhos da Embraer, né? Porque acho que um dos focos da Embraer, que a Embraer conseguiu rentabilizar muito o mercado internacional, foi na venda de jatinhos privados. Então acho que provavelmente que seja uma boa parte dos números seja ligado a isso, assim. Além de petróleo e outros produtos. Insumos, né? Muito interessante. É isso. Pessoal, muito obrigado por ter seguido a gente e acompanhado esse episódio. Obrigada. Fiquem atentos aos próximos episódios. Acompanhem a gente nas diversas plataformas. E é isso. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada por ter acompanhado aqui. Essas não foram as únicas curiosidades que a gente anotou. A gente fez uma lista muito maior. Vamos trazer outro episódio aí. Vamos trazer, vai ter parte 2. Valeu, galera. Falou.